e quando eu chegar lá, para ser batizado, eu saiba por que eu estou ali, o que eu estou fazendo. Eu venho aqui porque, como acontece algumas vezes, é realidade em alguns lugares, as pessoas foram batizadas, mas não passaram pelo discipulado. Chegaram lá porque deu tempo, o pastor viu, você dá para se batizar, vá lá e chegue lá no dia, só diga que teve ensinamento, e se mergulhar, você agora vai ser membro. Mas a pessoa não tem consciência do que ela fez. Porque chegaram as pessoas para nós dizendo, me batizei, mas eu não queria mostrar, é obrigado. E o batismo não é uma obrigação, uma imposição. Você tem que se batizar. A pessoa tem que ter a consciência do que ela está fazendo, ela está obedecendo a Deus. Nós somos orientadores, estamos aqui, você já tem um tempo de estar conosco, você já tem a idade, você passou por um discipulado, então o que te impede de ser batizado? Entende? E também você vai estar obedecendo a Jesus. Então, se a pessoa não quer, não é por imposição, tá vendo? Se você não se batizar agora, pode esquecer que você não tem mais oportunidade de nada, você não vai fazer mais nada. Não podemos impor a ninguém o batismo. Ela tem que ter noção que ela tem que ser uma obediente a Jesus desde o início. Se a pessoa começar errada, ela vai continuar errada, vai terminar errada. Então tem que ser ensinado para, desde o início, já ir fazendo o que é correto. Porque muitas vezes agora, o que é ensinado lá na frente evita problemas futuros. Mas se eu não ensinar agora e cobrar algo lá na frente que você não soube, que você não tomou por conhecimento, você vai dizer que eu não aprendi isso. Como você cobrar de uma coisa que eu não sabia? Então é importante ser ensinado para que eu tenha consciência de por que eu estou me batizando. Certo? Ter fé, ou seja, acreditar. Terceiro, estar arrependido. Então, são os requisitos que nós temos para a pessoa ser batizada. Passou pelo discipulado, compreendeu o que é batismo. Tenho fé, creio em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e quero ter uma nova vida. Então, agora eu irei para o batismo. Aí tem aqui uma pergunta: e se eu pecar após o batismo? Lógico que nós, como seres humanos, somos suscetíveis ao erro. Nós pecamos e continuaremos pecando mesmo que nós não queremos. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa inclinação é para o pecado. Então há coisas que nós cometemos e fazemos que nós não queríamos. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos que o bem que ele queria fazer, este eu não faço. Porém, o mal que eu não queria fazer, esse eu acabo fazendo. Ou seja, a minha natureza me leva muitas vezes a praticar e fazer, pensar ou fazer o mal, mesmo eu não querendo, porque é a minha natureza. É o ser humano que está ali se refletindo, aparecendo, e conseguiu trazer as más obras, mas não é a nossa vontade, porque nós temos uma nova consciência em Cristo, entendemos o que é correto, mas a nossa natureza ela é inclinada para o pecado. Então nós, mesmo após o batismo, eu posso entender que eu vou errar, porque o batismo não me torna perfeito. O batismo não é uma transformação, como eu posso dizer, de perfeito para perfeito. Não, a partir que eu sair lá das águas, eu vou ser um ser humano perfeito. Se fosse assim, a igreja tinha subido, porque estava todo mundo perfeito. Mas não é. Todos erram, continuarão errando, mesmo sem querer. Porque o pecado para o cristão é um erro que ele não queria cometer, é um deslize, que ele luta para não fazer, mas acaba cometendo sem querer. É a nossa natureza. E agora eu vou me culpar, eu vou trazer esse texto para a minha mente, e agora eu vou ser condenado ao inferno? Não. Porque o pecado que eu cometo, o erro que eu pratico, mesmo não querendo e lutando contra ele, após ser batizado, eu preciso entender que eu tenho um advogado. É como o apóstolo João, na primeira carta, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas pecar, todavia temos um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo. Com a orientação, não pegue. Mas se acontecer, todos nós somos suscetíveis, e você errar e pecar, Jesus é o nosso advogado. Ou seja, é Ele que vai e que se apresenta diante de Deus como nosso advogado para nos defender. Iremos errar após o batismo? Iremos. Mas o pecado não faz para trazer alegria e contentamento como sem Jesus. O pecado ele nos traz o pesar. Ainda estamos na terra, erramos porque a nossa inclinação é ruim, mas eu estou lutando para melhorar, para ser melhor. E o Espírito Santo está todo dia me ajudando a ser uma pessoa melhor. No batismo ele não me isenta de pecar. Eu vou pecar antes, vou em pensamentos, em obras, em atitudes, mas não posso deixar que isso me afaste do batismo, porque o que eu quero é bem maior do que qualquer coisa que eu tenha deixado para trás. Tem que ter consciência do batismo. Eu estarei confessando publicamente que eu acredito no perdão de Deus, eu acredito que Deus, no caso, Jesus morreu para me salvar. Eu creio nisto e isto é maior do que o peso daquilo que eu fiz no passado. Isso não pode trazer consequência no sentido de peso para a minha mente e me isentar de se batizar. Porque Jesus me perdoou. Jesus já me purificou. E agora eu irei batizar não porque eu sou bom, mas porque eu estou observando que eu serei obediente à palavra dele. Eu quero verdadeiramente viver uma vida agradável. Amém? Até essa primeira aula, você tem alguma coisa que quer pontuar? Não. Entendeu que é o batismo, os requisitos, por que ele se batizar? Então vamos para a nossa segunda aula.